Olá, meu nome é Fábio Vieira José Duarte Filho, sou estudante do 7º período do curso de Administração da UFRPE. Neste podcast, irei compartilhar com vocês a pesquisa que desenvolvi sobre as possibilidades das práticas de governança eletrônica na administração pública, com a orientação da professora Maria Corrêa. Essa pesquisa teve como ponto de partida a realização de uma revisão sistemática de literatura, que permitiu levantar artigos que tratassem sobre as possibilidades das práticas de governança eletrônica na administração pública brasileira, em governos municipais, estaduais e no governo federal. A revisão sistemática de literatura foi feita nas bases de dados SPEL e Portal CAPES. Buscou identificar artigos sobre o tema, publicados entre os anos de 2014 a 2019, nos idiomas inglês e português. Inicialmente, foram encontrados um total de 384 artigos, os quais foram analisados com auxílio do software START e com base em etapas e critérios de seleção da revisão sistemática previamente definidos, sendo selecionados ao final da revisão 18 artigos. Feita a seleção dos estudos que fizeram parte dos resultados dessa pesquisa, foram identificadas as possibilidades de práticas de governança eletrônica e classificadas com base nas dimensões conceituadas por Rose e Kim em 2005. Para os autores, as práticas de governança eletrônica podem ser classificadas em 5 dimensões, sendo elas conteúdo, serviços, participação cidadã, privacidade e segurança e usabilidade e acessibilidade. Dentre os resultados, foi possível verificar que, em relação às possibilidades encontradas na dimensão participação cidadã, que se referem basicamente a como os governos estão fornecendo mecanismos para os cidadãos participarem de forma ativa do governo online, podemos destacar os orçamentos participativos digitais de Belo Horizonte, Olinda e Recife. Quanto às possibilidades relacionadas à dimensão conteúdo, referentes ao acesso às informações e aos documentos públicos, podemos destacar a presença de portais eletrônicos governamentais que permitem o acesso a informações de contato, como e-mail, telefone ou endereço, e o caso da biblioteca virtual encontrada no portal e-Democracia da Câmara dos Deputados, que possibilita o acesso a documentos, como artigos ou legislações. Em relação às possibilidades relacionadas aos serviços, que versa sobre iniciativas dos governos em disponibilizar serviços de interação com o cidadão para registrar, comprar ou pagar serviços, podemos destacar a presença de portais eletrônicos municipais que possibilitam a emissão de multas, certidões ou contas de água, por exemplo. Já em relação à dimensão de acessibilidade e usabilidade, relacionada à facilidade de uso e acesso dos usuários, foi possível identificar portais eletrônicos municipais e estaduais que apresentam mecanismos de buscas, elementos visuais diferenciados, barras de acessibilidade ou mapas do site, por exemplo. Por fim, no que tange à dimensão de privacidade e segurança, que trata de políticas de privacidade e mecanismos de autenticação, foram encontrados portais eletrônicos e apps que apresentam políticas de privacidade e identificação do usuário, como por exemplo os apps Governo Digital Pará e SP Serviços. Concluímos então que a partir dos resultados dessa pesquisa foi possível observar que os artigos selecionados apresentaram em maior parte possibilidades de práticas de governança eletrônica adotadas pelos governos municipais, seguidos pelos governos estaduais e federais, respectivamente. No tocante à classificação dessas possibilidades, percebeu-se que, de forma geral, a dimensão referente à participação cidadã foi a que apresentou mais possibilidades, seguida pelas dimensões de conteúdo, serviços, acessibilidade, usabilidade e privacidade e segurança, nessa ordem.